de hoje iremos aprender a encontrar o domínio de uma função real. Em primeiro plano, é necessário compreender o que é o domínio de uma função. O domínio são os valores de x para que exista a função, ou seja, são os valores que eu irei encontrar, que substituindo em x, iremos encontrar um valor correspondente. Esse valor nós chamamos de imagem da função. Então, o domínio de uma função real, ele tem duas situações, duas restrições muito importantes que nós devemos levar em consideração para encontrar o seu valor. Dentro do conjunto dos números reais, nós sabemos que nenhuma divisão por zero tem um resultado definido. Ou seja, dentro do conjunto dos números reais, eu não posso realizar, por exemplo, a divisão de 7 por zero, de 4 por zero. Isso não existe dentro do conjunto dos reais. Logo, a primeira restrição que nós devemos nos atentar é que, no conjunto dos números reais, o denominador de uma fração tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser igual a zero. E a segunda restrição que nós devemos levar em consideração é que, em R, ou seja, no conjunto dos números reais, o radicando de uma raiz de índice par não pode ser negativo. Por exemplo, imaginemos a raiz quadrada de 16. Existe raiz quadrada de 16? Sim, é o 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Agora pensemos na raiz quadrada de menos 16. Existe raiz quadrada de menos 16? Não, porque nenhum número multiplicado por ele mesmo duas vezes, já que estamos falando de raiz quadrada, nós iremos obter o valor de menos 16. Então, a raiz quadrada de menos 16, ela não existe dentro do conjunto dos números reais. E essa é uma outra restrição muito importante que nós devemos nos atentar. Sabendo dessas duas restrições, é possível encontrar o valor de qualquer domínio de uma função real. E nós vamos aprender isso na prática através de exemplos. Letra A. f de x é igual a x mais 4 sobre x mais 1. Dentro dessa função, existe alguma situação, alguma restrição que eu deva me atentar? Sim, observe que nós estamos falando de uma fração. E em frações, olha só, no conjunto dos reais, o denominador tem que ser diferente de zero. Logo, x mais 1, que é o denominador, tem que ser diferente de zero. Nós vamos resolver normalmente essa expressão aqui da mesma forma que nós resolvemos uma equação. O x que está no primeiro membro, eu só vou repetir, diferente de o mais 1 que estava com o sinal positivo, passa para o segundo membro com o sinal negativo. Logo, o x tem que ser diferente de menos 1. Pronto, encontramos o domínio dessa função. Viram como é simples? Agora, na linguagem matemática, como é que nós iríamos resolver essa questão? D de f, que significa o domínio da função, é igual a x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser diferente de menos 1. Ou seja, para qualquer valor que eu atribuir a x, com exceção do menos 1, eu irei encontrar uma imagem correspondente. Por exemplo, se eu quisesse colocar e encontrar a imagem para essa função, substituindo o x por 2, eu teria f de 2 igual a 2 mais 4 sobre 2 mais 1. Então, olha só, 2 mais 4 sobre 2 mais 1. Isso aqui seria 2 mais 4, 6, dividido por 2 mais 1, que é igual a 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Logo, a imagem da função, o f de 2, seria igual a 2. Contanto que esse valor de x não seja menos 1, eu irei encontrar uma imagem correspondente. Isso serve para qualquer outro número. Letra B. f de x é igual a raiz quadrada de 4x menos 6. Nessa questão, existe alguma restrição a qual eu devo me atentar? Sim. Observe que nessa função eu tenho uma radiciação. E essa radiciação ela tem índice par, já que é o 2 e a raiz quadrada. E 2 é um número par. Como nós estamos falando de uma radiciação com índice par,
sabemos que o radicando não pode ser negativo. Ou seja, esse radicando aqui, ele precisa ser maior ou igual a zero. Quem é o radicando? É o 4x menos 6. Logo, 4x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. É muito importante, ele precisa ser maior ou igual, porque ele também pode ser zero. 4x menos 6 é maior ou igual a zero. 4x já está no primeiro membro, então só irei repetir. É maior ou igual a quê? Menos 6 que está negativo, passa para o segundo membro com sinal positivo. 4x é maior ou igual a 6, logo x é maior ou igual que 6 sobre 4. Aqui nós encontramos, então, o domínio dessa função. E se eu quiser simplificar? Simplifica o numerador e o denominador por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3 e 4 dividido por 2 é igual a 2. Logo, 3 menos. Em linguagem matemática, se fosse lá para colocar a resposta, qual seria a resposta? D de f, que mais uma vez significa o domínio da função, é igual a, abre chaves, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 3 menos. Pronto, essa seria a resolução do domínio dessa função. Agora iremos resolver uma questão desafio da Escola de Engenharia de Mauá, que fica localizada no estado de São Paulo. A questão diz o seguinte: uma função satisfaz a relação f de 2x igual a 2f de x mais f de 2 para qualquer valor real de x. Sabendo-se que f de 4 é igual a 6, calcule f de 16. Para resolver a questão, nós iremos realizar sucessivas substituições até chegar no número 16. Eu escrevi aqui no quadro a função que é satisfeita a relação que é dada na questão, que é f de 2x igual a 2f de x mais f de 2. Observe que aqui, no lugar do x, já foi colocado o número 2. Então, nós iremos continuar com a substituição. Então, vejamos. Para x igual a 2. Para x igual a 2, ou seja, o f de 2, nós teremos f de 2 vezes 2, já que aqui eu tenho x, igual a 2f de 2 mais f de 2. 2 vezes 2 é igual a 4, então aqui nós temos f de 4. A questão já afirma que f de 4 é igual a 6. Logo, no lugar de f de 2 vezes 2, eu irei colocar logo o número 6. Igual a 2f de 2 mais f de 2 é a mesma coisa que 2 mais 1. Eu tenho 2f de 2 e vou somar com 1f de 2, eu terei 3f de 2. Se 3f de 2 é igual a 6, f de 2 será 6 dividido por 3. Logo, o valor de f de 2 é igual a 2. Agora, nós iremos continuar realizando as substituições, só que agora para o x sendo igual a 4. Para x igual a 4, nós teremos f de 2 vezes 4 igual a 2f de 4 mais f de 2. Realizando a substituição, nós temos 2 vezes 4, 8. Então, f de 8 é igual a 2 vezes o f de 4. f de 4 nós já sabemos que é 6. Logo, 2 vezes 6, 12. E o f de 2 nós acabamos de resolver e vimos que o resultado é o próprio 2. Logo, f de 8 é igual a 12 mais 2. f de 8 é igual a 14. E agora, nós iremos realizar a substituição de x por 8. Então, para x igual a 8, nós teremos f de 2 vezes, no lugar do x, nós colocaremos o 8, então, f de 2 vezes 8 é igual a 2 vezes o f de 8
mais f de 2. Como nós já resolvemos isso duas vezes com valores de x diferentes, sejamos mais práticos nessa última. F de 2 vezes 8 é 16. Olha só, então nós já vamos encontrar o valor de f de 16, que é o que a questão está pedindo. 2 vezes f de 8. F de 8 nós vimos que é 14. Logo, 2 vezes 14 é igual a 28. 28 mais f de 2 nós já sabemos que é 2. F de 16 é igual a 28 mais 2, que é igual a 30. Portanto, encontramos o que a questão estava pedindo, que era o valor de f de 16. Então, perceba que para chegar no f de 16, nós tivemos que percorrer o caminho de resolver 3 substituições, 3 equações. Onde nós tivemos aqui, para x igual a 2, o valor igual a 2, encontrei o f de 2, fui realizando substituições com o f de 4, e por fim, para o f de 8. 2 vezes 8 dá 16, e o f de 16 corresponde a 30. Por hoje é só, espero que eu tenha lhe ajudado de alguma forma. Muito obrigada e até a próxima!